Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, tudo bem? Beleza. Tainara também que eu não vi ainda, Liza, chegaram depois. Sejam bem-vindos. Abre o microfone aí para falar um olá. Oi, Gustavo. E... Gente, é o seguinte, vocês viram lá nas fotos que os tambores já estão sendo encorados, né? É uma fase muito importante também. Quando a gente encora o tambor, né? Essa parte de colocar o couro no instrumento, ela demandou um tempinho a mais, porque cada tambor são duas peles, né? Uma pele de ataque, que é a pele de cima, que é a pele que a gente vai tocar com a baqueta, e a pele de baixo, que é uma pele de resposta. Ela serve para modificar um pouco o timbre do instrumento, assim. A gente vai aprender também, quando a gente for montar o instrumento, sobre essa qualidade sonora que é o timbre. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse conceito. E tem que ser muito bem feito, né? Chama-se também de encoxar a pele, né? Aí a gente molha, você vê ali que é um pelo de cabrito, né? A gente molha ele, deixa o couro bem macio, maleável, ele fica como um papel para mexer. É muito legal. E aí a gente costura o couro no aro, né? Nós vamos mostrar para vocês também todas essas etapas do processo de construção, né? Vocês vão aprender a fazer isso também, para poder fazer depois em casa, né? E tem também vão ter também o nosso apoio durante esse processo de construção. E está quase pronto. Vocês viram lá, né? Nas fotos, né? Já tem um tamborzinho montado, com o couro certinho. Me conta aí o que vocês acharam. Qual que foi a Eu, a- expectativa assim, de ver? Me conta aí. Vicente, pode falar. eu achei muito legal, ele tá muito bonito. Eu também achei que ele está bonito demais. E parece assim, né? Tem tudo para ter um som maravilhoso, né? Que é o som que a gente procura, que é o som da caixa de folia, né? Vocês vão ver que é um som mais, é um grave. A gente vai até aprender esse conceito hoje. Os médios do tambor estão bem assim equalizados no processo de afinação. Bem, mais alguém quer falar sobre o instrumento que viu aí? Nossa, pelo que eu vi lá, ele parece estar maravilhoso mesmo, tá muito bonito e espero que tenha um bom som, né? É Acho que isso tem, né? aí. São duas coisas que a gente tem que observar no instrumento musical. A sua beleza estética, né? E o seu timbre, o seu som, né? Como é que ele soa nos nossos ouvidos, como é que ele soa, como é que ele chega, né? Essa sensação sonora, como é que ela chega na gente. E aqui é um pouco disso também, né? Para a gente falar do lugar da música, né? Bem, semana passada nós trabalhamos alguns conceitos, né, para introduzir, né, a turma, vocês, dentro do, do estudo da música, né, o pensamento musical, como funciona. E a gente, nos conceitos da aula passada, a gente passou pelos tipos de instrumentos, né, instrumentos de corda, nós classificamos os instrumentos, né, de sopro, instrumentos de percussão, vimos que a forma como o instrumento emite o som, que vai caracterizá-lo como classe de instrumentos, né? E a gente viu também, vocês lembram disso, gente? Sim. Lembrando. Aham. Aham. E a gente viu também sobre a estrutura musical, né? Como a harmonia, né? Como a música é estruturada, quais são os elementos, né? Quais são os elementos que formam, que constroem esse conceito que a gente chama de música, que é essa arte, né? E a gente viu que dentro desses elementos há alguns aspectos importantes, que é a harmonia, a melodia e o ritmo. E o ritmo é o lugar onde nós
vamos trabalhar com mais intensidade, que é na percussão, né, nos tambores, na bateria. Pensar ritmicamente ajuda você a estruturar frases, né, em letras, em músicas, né, são divisões rítmicas que a letra vai ganhando e ganhando forma através da melodia, né, e ela vai ganhando sensibilidade através da sua harmonização, da sua harmonia. E o tambor, ele está nesse lugar, o lugar do ritmo, né, ele se encontra mais nesse lugar, no lugar das estruturas rítmicas. E o ritmo é uma divisão, né? E como é que a gente pensa essa divisão na música, né? A divisão por tempo. A gente conta a música no tempo, né? 1, 2, 3, 4, né? E esse tempo, essa contagem, essa forma de pensar a música mais presa numa estrutura, né? Que é a estrutura do tempo, de contar o tempo, a gente chama de compasso, né? E o compasso... o Rafa está pedindo para entrar aqui, eu vou chamar ele. Só terminar essa fala aqui. E o compasso vai trazer para a gente essa estruturação da música, né? No tempo. E a partir daí, das subdivisões do tempo, nós vamos ter estruturas rítmicas. E a gente parou aí, né? E agora eu vou chamar o Rafa para ele passar um pouco dessa experiência dele do tambor, viu, gente? Daqui a pouquinho ele está aí. Mas antes também, eu quero só dar uma adiantadinha no assunto que a gente vai falar hoje. É capaz, viu, gente, de hoje a gente prolongar um pouquinho a mais, só um pouquinho, porque vamos ter essa participação do Rafa, e temos muitos assuntos para tratar na aula de hoje. Porque, pelo visto, a gente já começa, né, pelo que eu vi hoje dos instrumentos, a gente já começa a tocar, a praticar no nosso próximo encontro. Então, nós vamos terminar hoje essa conceituação teórica da música, e no próximo encontro a gente já vai para a prática musical, né? E aí eu queria falar com vocês hoje sobre uma questão que é a frequência sonora. Olha só, né? Que a gente chama na música de altura. Né? Muita gente confunde Ei, Merilane, seja bem-vinda. Chegou aí agora na sala. Obrigada. Eu fiz um recorte, eu lembrei um pouco, viu, Merilane? O Rafa tá entrando aí também, ó. E aí, Merilane, o que eu fiz? Eu lembrei um pouco do nosso encontro passado, né? Que a gente falou sobre as estruturas musicais, né? Alguns conceitos que a gente trouxe sobre os elementos da música, e trazendo hoje mais uma coisa, né? Mais uma questão sobre a música, que a gente estava falando aqui agora sobre a frequência do som, sobre a questão da altura, né? Mas Rafa, é você que chegou aí agora, Rafa? Foi eu. Seja bem-vindo, cara. Abre sua câmera aí que tá todo mundo a fim de te conhecer. A gente fala de você aí, toda a aula. Aê, irmão! Seja bem-vindo. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Bacana. Boa tarde. Boa tarde. Isso aí. É isso aí, Rafa. O seguinte, a gente está no nosso terceiro encontro, brother. E os meninos estão numa expectativa pro tambor, né? As fotos, eu estou mandando as fotos para a galera. A gente está conversando, falando. E eu trouxe você aqui hoje porque, primeiro, assim, te agradecer profundamente, cara. Você é um cara muito gentil, um cara super amigo, assim, e um baita de um profissional, né? Eu conheci o Rafa, gente, o cara é um baita de um baterista, assim, de mão cheia, né, que a gente fala, e fui conhecendo o trabalho dele,
e o trabalho dele de luthieria, né, de construção de instrumentos tradicionais da nossa cultura, da cultura mineira, né? E é um trabalho lindo. E ele está fazendo esse tambor com tanto carinho, com tanto amor e dedicação. E aí eu falei com o Rafa, poxa, Rafa, vamos lá, né, trazer uma palavrinha, falar um pouco do seu trabalho, um pouco do tambor. Eu queria que você pudesse falar também e mostrar as partes do instrumento, falar um pouco sobre isso. E a gente estava, na aula de hoje, a gente está nessa coisa da frequência da música, de altura, graves, médios, agudos. E aí você fala também aonde que esse instrumento se encaixa nesse lugar da música, sabe? Fica bem à vontade, cara. Traz aí um pouquinho para a gente dessa experiência. Se apresente, viu? Beleza. Então, gente, meu nome é Rafael, né? Sou natural aqui de Diamantina. Sou percussionista, assim, desde os meus 11 anos de idade que eu toco, que eu faço parte de grupos, né? Eu comecei num grupo que chama Yuquerê. Se vocês né, tiverem curiosidade, vocês podem procurar no YouTube, por exemplo. O pessoal está lançando uns vídeos, a gente tem um DVD gravado, e aí a gente está lançando aos poucos um DVD antigo. Eu era bem novo, tinha 13 para 14 anos, dá para conferir lá. Então, essa caminhada assim, na percussão já vem há um bom tempo. E agora, mais recente, assim, coisa de uns 4 anos, 5 anos, eu comecei a pesquisar sobre essa ideia de construção de instrumentos, né? Porque eu acho que vale muito a pena você ir a fundo sobre qualquer assunto. O meu assunto assim, que eu gosto muito é essa história da percussão. Então, eu pesquiso muito sobre isso, né? Então, construir é muito legal, assim, porque aproxima mesmo, sabe? O que eu posso dizer sobre essa caixa de folia, né? Sobre esse tambor que a gente que em breve vai estar na mão de vocês e que eu estou aqui construindo. Olha só, é um tambor nessa ideia, né, de falar da região, qual região que ele trabalha. O tambor, ele, na sua história, assim, ele fala muito sobre o chão, né? Ele é da região grave, dos médios graves dentro do espectro musical, assim, né? Então, ele seria como se fosse o nosso coração ali. Ele é que pulsa e que mantém viva ali a pulsação mesmo, né, da música. E falar um pouquinho sobre o corpo dele, né, na construção. Olha só, estou aqui com o material todo separado, não sei se dá para ver direitinho aqui, mas em cima da mesa aqui são os aros, né, os aros que eu construí, que vão cobrir a pele, né, vão apertar a pele. A pele aqui, ó, um couro de bode, pode ser um couro de boi, mas o couro de boi é muito grosso, assim, aí a gente prefere trabalhar com couro de cabra ou de bode. Vai ficar bem bonito, hein? Tem uns nomes assim que eu acho muito interessante nessa ideia do tambor, que, por exemplo, aqui no bojo, né, que é o corpo do tambor, nesse corpo, a gente chama essa parte aqui de dentro, ó, se eu vou conseguir mostrar para vocês, essa faixa aqui de dentro, essa faixa aqui, ó, por cima da madeira que compõe o corpo, ela é chamada de alma. E faz todo sentido, né? Porque o que segura a gente, o que faz a gente ter vontade de viver, de pesquisar, de estudar, é realmente a nossa alma, né? Assim, lá no fundo do nosso ser, né? Então, assim,
essa alma, ela é ela que sustenta o bojo do tambor, né? O corpo do tambor. Então, são coisas assim que a gente aprende na percussão, mas que a gente traz para a vida também, né? É bem interessante isso. O primeiro tambor que eu montei assim, né? Que eu já terminei, ficou lá na minha casa. Eu estou na casa dos meus pais aqui. Senão eu já mostrava para vocês o som, mas em breve eu vou fazer um videozinho com os primeiros aí e o Gusta vai disponibilizar aí para vocês. Eu não sei o que que eu poderia falar mais assim. Diz aí, Gusta. Nossa, Rafa, você falou coisas fantásticas e que a gente esse o espírito do nosso projeto, né? Vocês verem, gente, as partes do tambor, né? Elas compõem uma forma. Eu costumo dizer, Rafa, que a gente, ao construir um tambor, a gente também está construindo a nossa identidade. Porque o tambor, ele traz no Com seu certeza. formato, que é um formato do tronco, né? E no seu som, no seu timbre, no seu toque, ele traz toda uma cultura. Então, quando a gente está nesse processo de construção, a gente está trazendo uma ancestralidade, uma herança ancestral, cara. E quando você fala aí da alma dentro do tambor, é isso que eu escuto, sabe? Eu escuto todos os nossos ancestrais, antepassados, cantando, dançando, formatando essa cultura, que agora é a cultura também brasileira, né? Faz parte da nossa cultura mineira. Eu teve uma coisa, Rafa, que eu acho que de repente podia falar um pouquinho para os meninos, da caixa de folia, que é um tambor típico da nossa região, né? E por que não um alfaia, né? Por que não um outro instrumento? E por que a caixa de folia? O que ela tem a ver com a gente aqui? Né? Você que é um cara aqui de Diamantina, que já acompanhou e acompanha muitas tradições locais, fala um pouquinho aí pra gente dessa caixa de folia. Ah, legal, é isso mesmo. Então, a caixa de folia, né? Ela tem a mesma descendência, digamos assim, de uma alfaia, de um, de outros tambores tocados com a baqueta, né? Mas a caixa de folia em especial, ela é tocada aí nos reinados, né? Nas folias de reis, que antigamente eram onde os tocadores, quem tocava tambor podia tocar, né, para o público assim e abrir mesmo aquela história nessas datas, né? Não era uma coisa igual hoje. Você vai num barzinho, você escuta uma, não era muito assim, né? Então essas esse essas datas comemorativas muito ligadas à religiosidade, elas que mantinham vivas essas tradições que vieram dos povos da África, né? Assim, dos povos originários do nosso mundo mesmo, né? Assim, que a gente sabe toda aquela história de que, né, a humanidade começou lá. Então, assim, é, é, é muito significativa, assim, essa ideia mesmo do tambor, assim. Eu sou suspeito para falar que eu gosto demais, assim. E aí a caixa de folia, por exemplo, aí vocês, né, que são, assim, não sei se tem alguém dos distritos, mas eu acho que a maioria é do Cerro, né, eu acho. E aí no Cerro, por exemplo... Rafa, é Milho Verde, Aham. São Gonçalo do Rio das Pedras, a gente tem o Val também, tem Oh, Três Barras, e tem mais um lugar que eu me esqueci agora. E tem gente do Cerro também. Isso. Ah, legal, ué. É isso aí, não, bacana demais. A hora que a gente puder reunir esse povo todo aí, vai ser bacana demais.
A gente vai ir para a rua também. Legal. Me convidem. Isso aí. O Cerro, por exemplo, ele tem uma história, né, com as caixas de assovio, que é uma mistura, por exemplo, né, da caixa de folia com as flautas, né? Então virou uma brincadeira de caixa de assovio. E aí, tipo assim, isso é, era isso que carregava a, a história mesmo, assim, né? Com essas cantigas eram passadas histórias é, de heróis, de benfeitores, dentro dessas cantigas tinham muitos, tem, né, muitos ensinamentos, assim, isso também é uma coisa legal demais, assim, de aprofundar nessa coisa das cantigas. Há pouco tempo atrás, assim, tive numa comunidade que chama Quaresma, é uma comunidade de Capelinha, e lá, né, é uma comunidade quilombola, assim, e eles lá têm essa tradição até hoje, assim, né, porque é um lugarzinho bem pequenininho, tem essa tradição de juntar o pessoal numa tenda, né, e cantar, né, pro padroeiro e cantar para os reis magos e tal, assim, é bem bonita, assim. Então a caixa de folia ela traz no seu próprio nome, assim, essa coisa da folia, da brincadeira da rua, mas ela também tem presente ali o fundamento, né? A religiosidade, a sustentação mesmo, né? Que a vida no tempo antigo ali era muito sofrida, né? Então isso fazia assim, era a alegria do povo mesmo, né? A hora que uma caixa começava a bater ali, você podia ter certeza assim que coisa boa tinha ali, né? Uma outra história legal, assim, há pouco tempo também fiz um curso de cineiro, sou cineiro aqui na cidade de Diamantina, assim, sempre que posso, sempre que tem algum evento assim, eles convidam. E estudando sobre os toques, assim, a gente vê muita similaridade dos toques da caixa de folia, né? Das marchas, do, do toque festivo, com os toques lá dos sinos, porque quem eram os sineiros na época? Eram as pessoas que batiam caixa nas festas, né? Então, assim, é muito bonito e muito rico assim toda a história que envolve assim, né, o instrumento e as suas manifestações assim. Eu queria estar com Rafa, tocar, mas não, legal demais, cara. Sexta-feira que vem, nós já provavelmente, né? Eu tô achando que já vai estar todo mundo com o tambor na mão. com E certeza. aí, e aí a gente vai fazer muitos encontros ainda para a gente tocar junto. Mas antes de você ir embora, eu queria, só porque você falou uma coisa que é muito importante também, para a gente entender como pessoas que estudam a música, que gostam da música, que querem se aproximar desse universo musical, é que o som, ele, ele é utilizado, ele foi muito mais utilizado ainda, mas ele é utilizado também, é uma forma de comunicação, né? Você falou da experiência aí do sino, né? Os sinos, o toque do sino, ele está comunicando à comunidade alguma coisa, né? Tem a ver com alguma coisa que você quer falar. Você fala através dos toques, através do ritmo do sino, do som do sino. E o tambor também. Ele era usado, né, por muito tempo na África, no Oeste Africano. Esse tambor que a gente vai estar trazendo na aula de hoje também, que é o sabá, como uma forma de comunicação, né, um meio de comunicação. Então ele tem a sua linguagem, uma linguagem rítmica. É isso? Não, perfeito, é isso mesmo, bem lembrado, porque assim, isso a gente, assim, eu mesmo, eu sinto, eu, assim, toco uma coisa, assim, eu arrepio todo, assim, e aí a gente sente isso na pele quando
quando é um toque alegre, ele passa, os toques também, eles têm essa essa magia assim de passar as sensações também, né? Isso é muito interessante quando você pega um toque assim, por exemplo, um Moçambique serra abaixo, assim, aquela coisa mais rápida, assim, né? Ou um Congo, assim, você sente aquela coisa mais festiva, assim. Aí você pega um serra acima, assim, aquela coisa lenta, marcada, compassada, assim, você sente que é uma coisa mais introspectiva, que é uma coisa mais, né? É quase que uma oração ali, é uma coisa né, assim, muito ligada, né, à história, à ancestralidade, assim, e isso é muito interessante de perceber, né, os toques para onde que eles levam as nossas emoções, assim, isso é muito legal. Bom, Rafa, muito bom, cara. Brigadaço, gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje no projeto, o seu cuidado e carinho com os nossos alunos aí também, viu? Eu vou abrir um espacinho aqui para os meninos poderem falar com você um pouquinho. Se você me permitir, se tiver mais um tempinho, que aí os meninos, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa para colocar, eu vou abrir esse espaço aí, para eles poderem também às vezes aguçou algumas curiosidades, né? Vamos ver. E aí, pessoal, tá aberto aí o espaço. Quem quiser trocar uma palavrinha com o Rafa, esteja à vontade para abrir o microfone nesse momento nosso aqui. Vamos lá. Rafa, então, Se apresenta, hein? Lembra você de se dá. apresentar. Ah, então, desculpa. Eu sou a Akira, moro em Milho Verde, e eu queria saber se você também dá aula no conservatório de Diamantina. Ah, legal. Boa tarde, Akira. Eu não dou aula, não, sabe? Assim, eu estou fazendo o curso técnico lá. Assim, eu fiz muito tempo, assim, né? Fiz uns 10 anos, assim, de aulas lá e tal. Os professores que dão aulas lá, assim, são todos meus amigos e tudo, mas eu fui de uma geração um pouco mais nova que eles, e aí deu 18 anos, assim, que era a época que eu podia ter feito curso técnico, formado para dar aula, eu fui estudar outras coisas, assim, e tal, e aí faz um tempo, assim, até que eu resolvi, falei, não, cara, minha história é essa, assim, eu vou me dedicar a isso, então aí estou voltando, né, agora, assim, eu recentemente abri, estou com alguns alunos particulares, assim, né, eu tenho uma história com um grupo de percussão aqui em Diamantina Aberto, que é o Maracatu Estrela da Serra, a gente fazia encontros semanais, mas né, depois que a pandemia entrou, a gente não se encontrou mais, mas a gente mantém uma comunicação, então creio que em breve, acho que ano que vem, né, a gente volta com essa coisa mais fixa, assim, mas a gente se encontra de vez em quando, mas no conservatório mesmo não dou aula, não. Gostaria, mas ainda não. Entendi. É legal, né? Mas era isso, minha dúvida mesmo. Ah, Valeu. legal, Akira. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Alexandre abre o microfone, pode falar. Prazer, Rafa. Eu me chamo Alexandre, sou aluno do terceiro ano do ensino médio lá na Escola de São Gonçalo, moro no Val. E eu queria saber aqui um pouquinho onde surgiu essa sua paixão pelo instrumento, pela música, por essa construção de tambores e tudo que envolve esse mundo chamado música. Ah, bacana, cara. Boa tarde aí, Alexandre. Cara, isso é uma investigação constante, assim, sabe? Porque no meu círculo, né, assim, na minha família, por exemplo, não tem músicos, sabe? Não
agora, assim, né, nessas gerações, assim, na geração do meu pai, na geração do meu avô, mas há cerca de uns 4 anos atrás, a gente descobriu um baú do avô do meu pai, né, do meu bisavô, com várias partituras escritas por ele, umas são composições deles ou dele, outras não. E aí isso tem sido assim essa investigação para eu saber também da onde que vem essa vontade mesmo de estar participando, porque assim nesse universo é muita doação, né? Assim a gente gostaria de ser mais bem recompensado, né, por tudo que a gente faz, assim, mas isso eu acho que é uma, assim, não é mesmo pelo dinheiro, sabe, assim, eu acho que é uma coisa que vem lá de dentro, assim, e que não, assim, não exatamente tem uma explicação oral, assim, sabe, é uma coisa, uma sensação mesmo, assim, eu quando escuto uma coisa bonita, assim, eu arrepio, eu vou longe, assim, viajo, né, tipo assim, muito. Eu acho que é realmente essa conexão ancestral aí que a gente fala sempre, assim, né? Com essa coisa do tambor. E aí eu comecei assim, bem novo, eu fui musicalizado assim, numa escola aqui, chama Arte Miúda, com 6 anos, mais ou menos, assim, aí com 10 eu entrei para o conservatório, com 11 eu entrei para esse grupo, né, e o grupo Eu Querer, assim, que foi muito importante, assim, nessa jornada, inclusive nessa ideia de investigação sobre os timbres, sobre a música mesmo, porque lá a gente trabalhava com latas, né? A gente teve um espetáculo, Gurilata, a gente fazia. Tem um espetáculo, inclusive está no YouTube, chama Baião Enlatado, que era assim, a gente misturava percussão com instrumentos reciclados, né? Assim, coisas que a gente fazia com instrumentos convencionais. Então, tipo assim, toca um pouquinho de violão, um pouco de cavaquinho, assim, uma coisa ou outra de flauta, assim. Sou mesmo um entusiasta, assim, qualquer coisa que dá som, assim, eu tento investigar, né? Então, com, propriamente com a coisa dos tambores, assim, com a construção, começou depois que eu entrei para o maracatu, assim, sabe? Porque direto aí depois o cara que criou o grupo, um professor substituto aqui da universidade, ele ficou aqui um ano. E aí no segundo ano ele passou a regência para mim, assim, eu não conhecia nada, né? Então aí direto eu tinha que dar uma manutenção ou outra. Aí falei assim, não, um dia eu vou fazer uma para mim, que eu não tinha, né? Ele tinha deixado duas aqui, uma dele e uma que um pessoal lá de Viçosa doou para o nosso grupo. E aí direto precisava de uma manutenção. Falei, cara, vou fazer uma para mim um dia. Aí fiz essa primeira. Dessa primeira que eu fiz, eu comecei a falar assim, não, vou investigar isso aí. Aí já fiz tambor xamânico, já fiz pandeiro, já fiz zabumba. E assim, estou nessa ideia de continuar investigando, produzindo. Assim, ainda quero fazer, né, uma marca, assim, uma divulgação das coisas que eu já fiz, eu ainda não tenho, mas é justamente por isso, assim, porque é uma coisa que não é exatamente para fora, é bem uma investigação para dentro, assim, sabe? Acho que o tambor ele traz muito isso, assim, eu mesmo quando estou tocando, assim, parece que eu tô ali no meu lugar, assim, sabe? Esqueço de tudo quanto a coisa lá de fora e tô ali, tô, né, me sentindo vivo ali e é isso, assim. Eu não sei bem se eu respondi a pergunta, falei um tanto de coisa, mas é por aí, assim, essa coisa da música é muito
é muito instintivo, assim, sabe? Quando vocês colocarem um tambor assim no colo e deram uma batucada, vocês vão ver que é um negócio assim que tem mesmo uma conexão, assim, sabe? Quanto mais você vai aprendendo, vai cantando junto, assim, você vai sentindo que o negócio flui, assim, vai ser muito bom aí quando a gente puder fazer a história junto aí. Muito massa, Rafa. Respondeu sim, claro. Mais alguém quer conversar com o Rafa, perguntar alguma coisa, agradecer? Oi, Gustavo. Eu queria fazer uma pergunta para o Rafa. Posso fazer? Se apresenta primeiro, viu? Oi, Rafa. Meu nome é Tainara, eu moro em Três Barras. E eu gostaria de te perguntar se existe algum artista em que você se inspira muito e se tiver, você recomenda para a gente. Nossa, bacana, Tainara. Boa tarde. Olha, são inúmeros, sabe? São muitos, assim. Mas um, em especial, a gente está aqui falando sobre a cultura mineira, assim, um cara que é muito interessante e que, nessa época da pandemia, assim, ele lançou várias coisas, e é legal de pesquisar, né? É o Tizumba. Já devem ter ouvido falar, assim. Então, o Maurício Tizumba, assim, é um cara que tem, né, preservado e lançado essa cultura mineira percussiva para cima, assim, sabe? Porque, por exemplo, com essa história do maracatu, que é um ritmo pernambucano, essa percussão, essa coisa dos grupos, né? Assim, não sendo o maracatu, seria, por exemplo, as escolas de samba do Rio de Janeiro que foram difundidas para o Brasil inteiro e tal. Inclusive aqui, quando eu era bem novo, assim, foi um dos lugares onde eu comecei, foi, né, nas escolas de samba, assim. Então, eu vejo que a gente, como mineiro, assim, e entusiasta assim da percussão, eu acho que é um lugar legal da gente ocupar, colocar essas manifestações mineiras, né, na cena mesmo, colocar dentro dos repertórios, né, que a gente volta e meia faz aí por aí numa casa de show, numa apresentação, em alguma coisa. Eu sempre tento colocar alguma coisa. No próprio maracatu, a gente já estava começando a colocar alguns ritmos aqui mineiros. Então, seria aí o Maurício Tizumba, uma outra pessoa muito legal de escutar, que tem músicas lindas assim e que é inspirada assim, quase que 100% nessa história da música mineira, é a Déia Trancoso, por exemplo. Deixa eu ver se vem outro assim. É, o, o tambor mineiro, tambolelê. O tambolelê, por exemplo, também é um grupo legal. Assim, eles não estão muito mais na ativa, assim, apesar de que eu acho que voltou, mas tem um CD bacana que é legal de escutar. Assim, eu acho que com esses três assim já dá para ter um apanhado legal assim. Uma pessoa muito maneira também que é um pesquisador bacana assim, apesar de não ser exclusivamente da percussão, mas é um cara que pesquisou muitos grupos populares aqui na cidade, aqui em Minas, é o Daniel Magalhães. Eu não sei se vai ser assim, talvez no Facebook teria mais material, eu não sei como é que chama o canal dele no YouTube, não sei se é Daniel Magalhães, mas no Facebook eu sei que é. E ele é um flautista, assim, que ele pesquisou muitos grupos populares, né? Porque, assim, a caixa de folia, ela está muito vinculada a esses
grupos de cultura popular, né? Esses grupos de folia de reis, dos reisados, né? Do início do ano ali. Então, ele é um cara que pesquisou muito, assim, é legal de ver as coisas que ele produz, assim. Acho que é por aí. Pô, massa, Rafa. Mais alguém quer falar alguma coisinha aí? Bem, Rafa, eu queria te agradecer, brother. Né, cara? Deixar aqui o meu coração, que tá cheio de alegria mesmo. Estou felizaço da gente falar isso para a galera daqui, né? Da gente tocar nesse ponto, que é um ponto que é necessário a gente falar sobre cultura popular, é necessário a gente falar sobre a cultura negra, é necessário a gente falar sobre o tambor, né? É por toda essa história que ele traz, toda essa trajetória do africano, né, nas terras brasileiras, assim, como é que foi em África, né, que a gente tem essa perspectiva também de, né, não olhar para o Brasil de costas para a África, sabe? A gente quer também virar para a África, olhar para a África, né? E aí nós estamos também nesse momento de trazer essa essência da cultura africana, e é muito legal, porque a gente acaba descobrindo isso nessas manifestações populares, cara. É lá que ela que está presente, né? É lá onde foi formatada, né? Foi onde a gente cozinhou essa cultura, né? E tirando um pouco essa ideia da mestiçagem, né? Desse olhar europeu sobre a cultura do outro, eurocêntrico, né? A gente trazendo mais esse olhar para as micro-histórias, né? E que elas se enraizaram, né? Porque é uma coisa, gente, que esse empreendimento do século XV, né, que é a escravidão, né, a partir do século XVII, o negócio foi fomentado, e depois que foi descoberto, né, o ouro, o diamante, aí que a gente vai ter um contexto escravocrata como sociedade colonial no Brasil, e foi tentado, parece uma coisa surreal, mas era um empreendimento onde eles tentavam retirar dos povos africanos, desses homens e mulheres africanos, a sua identidade. Eles tentaram, eles tinham formas, métodos para retirar deles a identidade. Tamanho medo que se tem da formação cultural, né? E o que a gente vê hoje com essas nossas tradições é que uma coisa difícil, impossível de ser tirada de você é a sua identidade, né? É o conhecimento da sua cultura, é aquilo que você traz dentro de você, aquilo que você é. Igual o Rafa falou, e quando ele está tocando, ele se sente o quê? Vivo, né? Ele está, ele sabe, aquele momento ali é viver o presente, né? Muitas vezes a gente fica vivendo pensando no que vai acontecer, ou vivendo pensando naquilo que já aconteceu, né? Nas coisas, ou erros e acertos do passado ou do futuro, e se esquece desse lugar, que é estar presente, né? E a cultura e a música ajudam a gente a focar, a ter esse foco no presente, a respirar um pouco, né? A trazer esse momento que é carregado de situações e de histórias de vida. E aí eu queria te agradecer, viu, Rafa? Foi muito legal o bate-papo hoje. Tomei um pouquinho mais o seu tempo do que a gente tinha combinado, mas eu acho que foi engrandecedor para todos nós aqui. Oh, bacana demais aí, muito obrigado pela oportunidade. Só uma coisa que eu queria fazer mais um adendo, assim, né? Que a gente está aqui numa região que também tem uma história assim que nos foi apagada, mas que se a gente for ver de verdade, por exemplo, nessas manifestações como as caixas de assobio do Cerro, tem uma história indígena muito presente, muito forte, mas ao mesmo tempo muito, né, assim, ela foi quase que apagada, assim, né? Justamente nessa ideia que você acabou de falar, de tipo assim, de tamanha era a força
dessas manifestações, né? Por exemplo, Diamantina tinha, né, uma coisa que eu acho que, nossa, o meu sonho assim é juntar tudo isso, que são as brincadeiras populares, né? Por exemplo, os boizinhos que tinham aqui na região toda, e boa parte assim foi realmente assim, a igreja aqui em Diamantina, ela foi uma grande incentivadora, ao contrário, né? Assim, como aqui era para ser uma cidade, né, metrópole, aquela coisa, né, de uma cidade grande aqui, não só Diamantina, mas na nossa região, assim, algumas manifestações foram realmente assim silenciadas, né? Tem um livro muito bacana, assim, que eu sou doido para conseguir, até hoje eu não consegui, mas eu sei que fala um pouco da história dos indígenas aqui na nossa região, que é o Acaiaca, assim, isso acho que faz parte da nossa investigação como sociedade, assim, né? Fica aí esse estalo aí para a gente também pensar nisso, né? Porque são os povos africanos, mas são os povos indígenas e são também os europeus que constituíram isso que a gente é hoje. Então, é sempre importante lembrar de todos esses atores, né, e ver que mesmo dentro da música, né, afrodescendente, tem um pedaço indígena aí, uma coisa melódica, né, assim, nas canções, nas ideias, assim. E assim, agradecer aí o espaço, dizer que assim, em breve, na semana que vem, com certeza, mas o mais rápido possível ali, os tambores já vão estar sendo entregues aí. Agradecer a confiança. Um prazerão aí, pessoal, que é assim, muito legal a interação, assim, as perguntas, isso faz a gente se sentir muito mais à vontade, né? Assim, quando alguém pergunta e se interessa, assim, muito legal. Obrigado aí, e estamos juntão aí para as próximas, para os próximos. É isso aí. Então é isso, gente. Hoje nós extrapolamos bem nosso tempo hoje, mas foi muito, muito interessante, tá? Muito engrandecedor. Eu queria também agradecer todo mundo pela presença hoje. Vou pedir a palavra final, mas eu vou pedir de uma pessoa só. Quem puder falar a palavra final para a gente fechar aqui, falar como foi o dia de hoje, esse encontro nosso de hoje. Quem pode falar para a gente? Fá, vamos lá. Ah, é o Luca, né? É o Luca que fica aí, não é? Abre seu microfone. Oi, meu nome é Luan. É o Luan. Gostei muito da aula de hoje, foi muito interessante. Eu queria falar tchau. É isso aí, Luan, Luanzinho. Luanzinho tem 10 anos, não é isso, Luan? Muito obrigado por esse dia, hoje. A gente também agradece. Então é isso, obrigado, valeu Rafa, valeu galera, um grande abraço, foi muito legal, muito engrandecedor hoje. Vicente, você abre o microfone, você quer dar uma palavrinha? Quero não. Tá bom. Então é isso, um abração para vocês, até sexta-feira que vem, e tomara, né, Rafa, bom você estar aqui com a gente, né, tomara que a gente já esteja até com esse tambor, tocando. Tainara está agradecendo aqui pelo chat, agradecendo a você, Rafa, o projeto também. E é isso. Um grande abraço, com Deus, pessoal. Tchauzinho. Pode abrir o microfone para falar tchau. Tchau. Tchau, valeu pela aula. Valeu. Isso aí, Gusta. É isso aí, Rafa. Valeu, viu, brother? Foi bom demais, cara. Isso aí. Eu tenho um outro compromisso agora às 4.
Aí daqui a pouco eu te chamo lá no WhatsApp pra gente trocar ideia, cara. Fiquei muito feliz. Maneiro, cara. Valeu demais. Também vou dar uma esticada aqui agora também. Vou continuar aqui as montagens. Agora que tá tudo pronto aqui, vou Uhum. mandar. Abraço, mano. Então valeu, irmão. Um abraço. Com Deus aí. Tchau. Tchau.